vocês aproveitem, para que vocês também fiquem muito à vontade. Já já eu chamo aqui, né, a primeira das nossas convidadas, mas antes eu vou fazer uma breve autodescrição minha, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Sou careca, estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas, né? Um fone grande, um fone concha. Tenho olhos castanhos, estou com a barba por fazer, estou usando uma camiseta polo e aqui ao fundo a gente tem o fundo do Oportunidades Especiais, né? Quero também agradecer o João na nossa parte técnica, fazendo o nosso evento acontecer aqui, também a Aline, nossa intérprete de Libras, né? Lembrando também que a gente, durante o nosso evento, durante o nosso encontro, as meninas, o João também, né? Sempre vai aparecer alguma coisa para vocês aí no chat. Então, fiquem muito atentas, né? Porque a gente também faz uma divulgação nesse sentido, né? Mas de forma muito tranquila. Nesse tempo também, quando a gente vai ali passando da metade, né? Geralmente, as meninas aqui, né, as nossas convidadas também podem separar uma ou outra pergunta mais relevante que vocês mandarem, né, para responder aqui para vocês. Então, esse espaço é bastante tranquilo, bastante legal, e eu, particularmente, sempre gosto de realizar, sempre gosto de fazer, né, de participar aqui com vocês. Então, pessoal, sem mais demoras, né, hoje a nossa empresa convidada aqui é o Grupo Amil. Nós temos algumas colegas, né, que vão falar um pouquinho com vocês. Eu estou falando bastante aqui no início, mas já já eu passo a vez, né? Toco a bola aqui para as meninas que vão conduzir, que vão trazer bastante coisa legal aqui, várias coisas bacanas para vocês. E acho que a primeira pessoa que eu chamo, né, é a Tiele. Tiele, em primeiríssimo lugar, muito obrigado, viu, pelo tempo, pela disponibilidade, por mobilizar Conseguindo a ver vídeo, equipe cara. para estar aqui com a gente, né? Então, fica super à vontade para fazer aí a sua apresentação, para falar um pouquinho do grupo, né? Para falar um pouquinho de você. E o espaço aqui é de vocês, viu? Bem-vinda, querida. Perfeito. Boa tarde, Renato. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o Grupo Amil. Então, como o Renato já trouxe, eu me chamo Tiele. Eu faço parte aqui do time de recrutamento e seleção, fazendo aqui rapidinho a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos alisados, uso um óculos de grau, uma blusa bege. E aqui atrás de mim tem uma parede branca. Estou usando o crachá da Amil azul com o logo da empresa. Então, falando aqui um pouquinho, né, sobre o Grupo Amil, nós somos uma dos maiores grupos de assistência médica do Brasil. Nós temos aí uma ampla rede de serviços hospitalares e clínicos que impactam positivamente milhões de pessoas todos os dias. Então, nós temos aí duas frentes de negócio, que é a Amil Operadora, que são os planos de saúde odontológico, e a rede Total Care. Então, nós temos hospitais e ambulatórios do grupo, e aí nós oferecemos essa ampla variedade de benefício, né? A cultura do nosso grupo, do Grupo Amil, né, ela orienta as nossas decisões, comportamentos e a forma como nós atuamos no dia a dia. Então, isso é a base que sustenta as nossas pessoas colaboradoras para que esse cuidado se reflita diretamente na população em que nós atendemos. A nossa missão expressa o que nos move, que é cuidar. E esse propósito ele é guiado aí por 6 valores fundamentais que inspiram as nossas ações individuais e coletiva, que é a performance, agilidade, relacionamento, acolhimento, excelência e coragem. A nossa missão e os nossos valores são a essência do servir, o cuidado que impulsa no nosso DNA. A cultura do Grupo Amil, ela molda o comportamento, as atitudes e as decisões e define quem somos e quem nós queremos ser. É o reforço do nosso comportamento em fazer a diferença para todas as pessoas. Então, acredito que fui bem clara e objetiva em relação a isso,
E eu vou passar para a Isa, porque ela vai dar continuidade, né, na questão de estratégias, as formas como nós usamos para captar candidatos e colaboradores para o grupo. Perfeito, Kelly. Obrigada. Bom, vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, me apresentando, eu sou a Isabela, sou analista aqui no time de pessoas, atuo com Source. Então, muito obrigada pelo convite, a gente está bem animada em ter essa troca hoje. Eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos pretos, estou usando um óculos de grau vermelho, estou com uma blusa branca, com listras beges, e usando aqui o nosso crachá do Grupo Amigo, tá? A gente tem atrás aqui um fundo branco. Eu vou trazer um pouquinho sobre as nossas ações, né? Então, a gente teve aí no ano de 2025 muito sucesso com a ação do Portas Abertas, que nasceu aí através de uma reflexão dentro do nosso grupo. Então, como a gente podia nos conectar de forma mais real, mais acessível com os talentos do mercado. Então, a partir dessa escuta, através das nossas lideranças, do time de pessoas, entendemos aí que existia uma grande oportunidade de evoluir nos nossos processos seletivos. Nos tornamos aí mais próximos, né, acolhedores e inclusivos, né? A gente fez ali um evento presencial, que eu vou trazer um pouquinho até dos nossos números, que acho super bacana mostrar para vocês, mas mais do que responder a esses desafios pontuais de baixa adesão, rotatividade das vagas, o Portas Abertas ele surgiu com um movimento de aproximação. Então, conheceram um pouquinho da nossa empresa, conversaram diretamente com os nossos times e se sentiram pertencentes ali desde o primeiro contato. Essa ação ela foi promovida com o time de seleção e liderança diárias dos hospitais, então tornou o processo muito mais ágil, foram entrevistas presenciais, e conectou ali as pessoas a oportunidades reais, né? Não só de trabalho, mas a gente fala de desenvolvimento, de crescimento e pertencimento. E a gente sabe que na área da saúde isso ganha ainda mais força, porque não existe o cuidado, que foi a missão ali que a colega Thierry comentou, sem o verdadeiro, sem ter equidade nos nossos processos, né? Então a gente acredita que incluir também é transformar. E para nós aí o cuidado ele começa dentro de casa. Tá? Eu vi que a minha câmera ficou um pouquinho rosa aqui, mas às vezes trava. Se ficar, eu peço que vocês me sinalizem, tá? Com relação ali ao número, né? A gente teve 15 edições em 2025. Acho bacana trazer que foram 9 de processos para pessoas com deficiência e foram em 3 regiões, tá? Não só em São Paulo, mas a gente teve também no Rio de Janeiro, em Curitiba, e mais de 500 pessoas participaram, né, dessas entrevistas. Tá? A gente reforça aí o nosso compromisso com a diversidade e inclusão. Tá? A gente teve, então, intérprete de Libras nessas ações, foram espaços acessíveis, a gente reservava ali um ambiente para isso, teve ali o respeito às individualidades de cada pessoa candidata. Tá? A gente teve diversas áreas, então foram funções administrativas, áreas mais técnicas, de atendimento ao cliente, call center, então foi uma ação bem bacana do time de seleção. Agora, pensando em outras estratégias, a gente tem o impulsionamento ali de vagas no Instagram, no LinkedIn, então constantemente a gente tem postado também com o selo afirmativo, mas não só isso, a gente tem a captação por vagas divulgadas no nosso portal de carreiras, que independe deste selo, tá? Então todas as pessoas candidatas, elas conseguem se inscrever em todas as vagas, tá? A gente tem também cartazes de indicação em unidades, que as pessoas conseguem visualizar, plataformas como a Cato, Vagas, o programa do Oportunidades Especiais, essa parceria também super bacana, e também tivemos ações voltadas para o público 50 mais, que eu acho legal reforçar, tá? Acho que é isso, Renato. Agora eu vou passar ali para a Fernanda trazer um pouquinho mais, né, sobre o time de diversidade e inclusão. Fica super à vontade. Bem-vinda, Fernanda. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Fernanda, eu vou fazer minha descrição pessoal. Eu sou uma mulher branca,
tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são lisos e longos, eu uso um óculos de grau de armação de ferro, eu uso uma blusa verde e branca listrada e estou usando um brinco de pérolas. Eu sou analista do time de Cultura, Inclusão e Desenvolvimento e falo do Rio de Janeiro. Eu estou na empresa há 3 anos e na área em que eu me encontro são 2 anos que eu estou. Falando um pouquinho das ações que nós temos na nossa área, eu vou começar falando sobre o fluxo de acessibilidade. O que vem a ser o fluxo de acessibilidade? Ele tem como objetivo assegurar que as pessoas candidatas que necessitem de algum tipo de adaptação tenham suas necessidades identificadas de forma antecipada e adequada, tendo a sua acessibilidade aí antes de iniciar o seu dia de trabalho. Esse fluxo se inicia após o enquadramento da pessoa candidata, que ela é a pessoa candidata com deficiência. A partir desse momento, o recrutador ele entra em contato comigo e ali eu faço, né, um contato com a pessoa para verificar a acessibilidade dela. E esse levantamento é fundamental para a gente viabilizar os ajustes necessários para promover um ambiente cada vez mais inclusivo, respeitoso e alinhado a boas práticas de inclusão e diversidade. A acessibilidade ela é muito importante para a pessoa com deficiência, por isso a gente dá muito ênfase a isso. Também realizamos o acompanhamento de indicadores relacionados a pessoas com deficiência, como contratações, desligamentos, movimentações internas, entre outros. Esse monitoramento nos permite entender a jornada das pessoas com deficiência dentro da organização, identificar possíveis gargalos, avaliar a efetividade das ações de inclusão e acompanhar a evolução do quadro ao longo do tempo. Continuando aqui, a gente também tem a pesquisa para a pessoa com deficiência. Essa pesquisa nos permite coletar percepções sobre temas como acessibilidade, inclusão, respeito, comunicação, condições de trabalho e apoio recebido. E a gente identifica com essa pesquisa para pessoas com deficiência tanto pontos fortes quanto oportunidades de melhoria. E a partir desses resultados, a gente consegue direcionar essas ações, que a gente consegue ter essas respostas através dessa pesquisa, para direcionar para ações mais assertivas, aprimorando os processos, fortalecendo a cultura inclusiva e garantindo que as iniciativas de diversidade e inclusão estejam, de fato, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência. Outro item que a gente tem aqui muito importante é a ICOM, que é uma plataforma brasileira de acessibilidade que realiza a tradução simultânea de Libras através de videochamada. Esse aplicativo permite que as pessoas com surdez ou surdas se comuniquem com ouvintes em tempo real, servindo como ponte de serviços médicos, consultas, exames e no atendimento dentro das nossas unidades para todas as pessoas com deficiência auditiva. Temos também intérprete de Libras para todas as nossas reuniões que a gente tem aqui na empresa. A presença de um intérprete de Libras em todas as reuniões corporativas é uma iniciativa essencial para garantir a acessibilidade e a participação plena das pessoas surdas nos espaços de comunicação da empresa. Tem intérprete de Libras nas reuniões institucionais, gerais e estratégicas, assegura que a informação chegue de uma forma equitativa, promovendo a inclusão, a autonomia e o engajamento. Mais do que uma adaptação pontual e formal, é uma prática que reforça o compromisso de cuidar, onde todas as pessoas podem acompanhar, contribuir e se sentirem pertencentes. Também contamos com um manual de boas práticas de contratação de pessoas com deficiência. Esse manual ele tem como objetivo orientar as áreas envolvidas no processo seletivo para uma atuação mais inclusiva, mais respeitosa e alinhada à legislação e às boas práticas de inclusão e diversidade. O manual reúne diretrizes sobre abordagem adequada, comunicação acessível, condução das entrevistas, avaliação de competências sem vieses, além de orientações sobre acessibilidade e adaptações razoáveis ao longo do processo. Esse material funciona como um apoio prático para os recrutadores, contribuindo para a redução de barreiras e fortalecimento de uma cultura de contratação baseada na equidade, potência e inclusão. A gente também promove rodas de conversa sobre inclusão, voltadas tanto para a liderança quanto para pessoas com deficiência, com o objetivo de criar espaços seguros de diálogo, escutativa e troca de experiência. Além de tudo isso, né, a gente tem aí os grupos de diálogo que a gente atua. A gente tem o grupo do Mais Eficiente, que são grupos para pessoas com deficiência,
Caleidoscópio, que é o grupo de diversidade cultural. Melanina, que é o grupo sobre equidade étnico-racial. O Nós por Elas, que é sobre equidade de gênero. Nossas Gerações, que é sobre diversidade intergeracional. E o Pride, que é sobre LGBTQIAPN+. Seria isso da minha parte. Bom, vocês trouxeram várias coisas importantes aqui, né? Meninas, eu falei, mas não sei se a Tiele ou a Isa iriam já imediatamente completar com alguma coisa. Eu posso fazer uma observação aqui, ou algumas observações, ou vocês já querem emendar alguma outra coisa que vocês já separaram? Fica à vontade, Renata, e a gente vai complementando. Tá bom, não é uma fala muito rápida, né? E aí eu tenho também que compartilhar um pouco da minha impressão aqui, enquanto consultor do Oportunidades Especiais, que já trabalha com o Grupo Amil há bastante tempo. Então, eu acho importante a gente citar, lembrar, né, que o trabalho de inclusão que a AMIL faz nesse processo de contratação das pessoas com deficiência não começou ontem, não começou anteontem, já é um processo que vem sendo construído, amadurecido há bastante tempo. E por que é que isso é importante, né? Isso é importante porque quando a gente fala em uma inclusão séria de pessoas com deficiência, nós estamos falando de uma empresa que também já traz isso de uma forma madura e não cai naquelas armadilhas, né, ou naqueles mitos de que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que vai ficar ali meio subaproveitada, ou uma pessoa que ela está sendo contratada única e exclusivamente porque existe uma lei de cotas, né? Não, a gente sabe que no caso aqui de tantas empresas bacanas e também no caso do Grupo Amil, as pessoas com deficiência que chegam para participar dos processos de recrutamento e seleção são pessoas que, sim, têm a característica da deficiência, que vai ser olhada, que vai ser avaliada, que vai ser trazida, né? Mas, em primeiríssimo lugar, o que vai ser avaliado, o que conta é o seu currículo, é a sua experiência profissional, é o seu momento de vida, independente se você está chegando para o primeiro emprego ou se você já tem um histórico profissional. Então, o que vai ser olhado, avaliado, é exatamente isso: são as suas habilidades, as suas competências, e no caso de um grupo maduro, de uma empresa madura, a questão da deficiência, ela é importante, mas ela não é, no final das contas, o que decide, o que define se você vai ser contratado ou não. E da mesma forma, uma vez contratado, uma vez contratada, não é ser uma pessoa com deficiência que vai garantir o seu emprego ali. Porque se você, pessoa com deficiência, não performar, não realizar as suas entregas, né, não estiver de acordo, não respeitar a hierarquia, não ser uma pessoa que de fato mostre o engajamento, né, assim, você não fica, porque as próprias pessoas com deficiência já estão concorrendo bastante em todas as áreas, em todos os setores, né? E muitas empresas estão contratando e querem contratar, então a gente faz esse treinamento para que as empresas saibam que o mais importante é isso, é o currículo, não é a deficiência, né? A deficiência não resume e nem define ninguém, é o profissional, né? E também a pessoa com deficiência que está chegando, ela, se trabalhar bem, fica. Se ela não trabalhar bem, ela pode, talvez, ser desligada e, no lugar, a empresa busca, ela contrata outra pessoa com deficiência, mas dentro daquilo que ela precisa. Isso é uma inclusão de fato, e isso é uma inclusão verdadeira, né?
Então, eu sempre gosto de reforçar isso, Tiele, Isa, Fernanda, para que a gente saiba que o processo que nós estamos realizando aqui, né, que a Mil está realizando, é um processo muito sério de inclusão de pessoas com deficiência. Então, de fato, as pessoas que querem trabalhar são as pessoas que vão ter chance de ficar e de crescer e tudo mais, e é para isso que a gente trabalha, né? Acho que é mais ou menos isso também, né? Tiele, Isa, Fernanda. Sim, sim, Renato. Aqui no grupo, a gente trabalha bastante essa questão do desenvolvimento. Então, a gente não quer só fechar a vaga e cumprir aquela cota, né? Como nós vemos aqui, como você trouxe aqui no chat também, eu já vi alguns casos. Então, a gente quer desenvolver esse colaborador, a gente quer ver as pessoas crescerem dentro da empresa, se reconhecerem oportunidades e construírem ali uma trajetória sólida junto com o grupo. Então, por isso aqui nós oferecemos ferramentas, incentivamos o protagonismo, criamos ambientes onde cada pessoa possa evoluir e, de fato, brilhar conosco. E aí nós contamos, sim, com o nosso plano de carreira, nós temos uma central de aprendizagem, com cursos disponíveis e um incentivo constante para que cada colaborador busque ali um conhecimento e se desenvolva cada vez mais. O crescimento aqui, então, como você já trouxe, ele é uma virada de mão dupla. Então, a gente oferece a estrutura, a oportunidade de desenvolvimento, mas também a gente espera ali uma dedicação, uma responsabilidade e a entrega no dia a dia desse colaborador, construindo esse caminho junto com o grupo. E isso não é válido só para as nossas vagas operacionais ou as vagas portas de entrada, são também para posições mais estratégicas que nós temos aqui no grupo. Então, a gente faz essa trilha de desenvolvimento com os nossos colaboradores. E lembrando que são para todas as nossas vagas, não só aquelas vagas que estão carimbadas lá no nosso portal de carreiras como vaga afirmativa. E isso são as vagas como um todo. Até mesmo porque muitas vezes, né, assim, a gente encontra, assim, as oportunidades como vagas afirmativas ou vagas exclusivas no sentido de que eu tenho 10 oportunidades naquele setor e eu quero que uma, duas, três sejam preenchidas também por pessoas com deficiência. Então, eu reservo aquelas duas, três ou cinco para pessoas com deficiência também. Então, a gente sempre reforça isso, dizendo que vagas exclusivas, vagas direcionadas, né, vagas afirmativas, tudo isso é muito comum, é muito saudável, é muito legal. Mas uma coisa que não existe, pessoal, em hipótese alguma, é vaga de deficiente. Ninguém é contratado ou contratada exclusivamente por ser uma pessoa com deficiência. Então, a característica da deficiência, ela é importante, ela precisa ser colocada, precisa ser dita, até mesmo porque no processo de recrutamento e seleção, as meninas vão levantar tudo aquilo que eventualmente a pessoa possa precisar para executar suas atividades no dia a dia. Então, por isso também, né, Tiele, Isa, Fernanda, a pessoa com deficiência na entrevista, ela não precisa ficar com receio de falar se eventualmente ou ela precisa de uma ferramenta, ou de um software, ou de um apoio de pé, ou um apoio de mesa, ou um apoio de braço, ou de repente um software para ajudar em determinada questão. Tudo isso é muito importante e é legal que seja dito ainda no processo de recrutamento e seleção, porque isso vocês estão sempre considerando para que a pessoa, uma vez contratada, de fato tenha condições de trabalhar, né? Exatamente, Renato. Nos nossos processos seletivos, opa, acho que minha câmera não está funcionando. Vocês estão me vendo? Não. Mas o seu áudio tá bom, pode continuar, tá dando para te ouvir bem. Tá, perfeito. Nos nossos processos, a gente sempre questiona, né, antes, se vai existir alguma necessidade de adaptação, justamente para que isso seja nos sinalizado e atendido, né? Então, a gente acredita muito na força de um ambiente diverso, né? Então, trazendo um pouquinho até do que você trouxe desse contexto,
O olhar no nosso processo, ele está voltado para a competência daquela pessoa candidata, para as qualificações dela, para o potencial dela. Então, independente de qualquer ali condição, né? Um ponto super importante que eu estou vendo até aqui subindo no chat, e eu já vou aproveitar, deixa, com relação às nossas oportunidades, é fundamental que mantenham o cadastro atualizado, valorizar a experiência de vocês nos currículos, destacar o que vocês sabem fazer. A gente utiliza hoje a ferramenta SAP para essas inscrições, a gente sabe que existem alguns pontos de melhoria em questão de acessibilidade, estamos trabalhando para isso, mas a gente está sempre aberto aí a escutá-los e contamos também com a colaboração de vocês, né? É sempre importante ficar atento aos canais de comunicação, e-mail, telefone, caixa de spam, porque muitas vezes acaba perdendo as nossas etapas do processo, né? A gente sinaliza por lá, então a gente tem esse compromisso, né, de mão dupla também, como a Thierry falou. Uma coisa importante que eu lembrei também, né, nesse processo aqui, nesse histórico com vocês, é que a gente já há um bom tempo também realiza treinamentos com as lideranças que têm um papel importantíssimo nesse processo de recrutamento e seleção, né? Porque a gente sabe que para quem nunca conviveu, nunca trabalhou, nunca estudou eventualmente com uma pessoa com deficiência, é natural, é comum que a pessoa tenha uma certa insegurança, que ela tenha as suas dúvidas. Então, para um gestor que nunca teve um subordinado, um colaborador, uma colaboradora com deficiência, é também muito importante que a gente faça esse trabalho e mostre para ele que quem está chegando, antes de tudo, é um profissional, uma profissional que vai ser avaliado, que vai ser respeitado nas questões de inclusão, nas questões referentes à sua deficiência, mas que também deve e vai ser cobrado sobre o trabalho que tem que ser feito, o trabalho que vai ser realizado, sobre a postura que tem que ter dentro do trabalho, né? E o legal que eu percebo também, né, com vocês, no grupo de vocês, né, é que quando esse gestor, gestora, né, as lideranças começam a perceber, a entender que essas pessoas com deficiência são aquelas pessoas que também saem de casa 4, 5, 6 horas da manhã, vão para o ponto de ônibus, correm atrás do ônibus quando estão atrasadas, também pegam um ônibus cheio, trem, metrô, são pessoas que têm filhos, pessoas que são casadas, né? Pessoas que na prática, se não estudam, se não trabalham, não tem dinheiro para pagar boleto no final do mês, como todo mundo, né? Quando a gente começa a perceber que os colegas de trabalho começam a enxergar isso, que é uma realidade das pessoas com deficiência, esse processo de inclusão ele fica ainda mais natural, ainda mais gostoso de acontecer, porque de fato as pessoas com deficiência começam a ser vistas como iguais. E aí a inclusão vai acontecendo a passos largos, né, como a gente diz. Por isso também que é muito importante que as pessoas com deficiência sejam pessoas engajadas, sejam pessoas que mostrem o interesse no emprego, né, ali nas suas atividades, porque é só através de muito trabalho, gente, que a gente consegue, assim, crescer na profissão, né? Não é que a gente chegou hoje, a gente vai se esforçar uma semana, dali uma semana, um mês, a gente já é promovido. Não é nada disso, né? São meses, anos de trabalho para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem que estar sempre ligado, a gente tem que estar sempre antenado, né? E numa empresa que existe a oportunidade de fato, eu acho que é importante a gente ressaltar, porque na prática é isso que acontece, né? Isa, Thierry, Fernanda. Exatamente, Renato. A gente tem esse contato muito próximo também com a liderança, com os VPs, mas é importante que seja visto, né, essas pessoas, como também trabalhadores, o potencial, como a gente falou, que independe ali de qualquer outra condição. E me diz uma coisa, pode falar, Fernanda.
A conversa com as lideranças sobre pessoas com deficiência tem como objetivo apoiar as lideranças no desenvolvimento de uma atuação mais inclusiva, mais consciente e alinhada às boas práticas de diversidade, equidade e inclusão. A proposta é fortalecer essa liderança como um agente ativo da inclusão, trazendo essas pessoas não só para contratar, mas como manter essas pessoas, como desenvolver essas pessoas, como trabalhar essas pessoas para cada vez mais elas se sentirem pertencentes dentro da empresa, né? É um pouquinho disso. Muito legal isso que você trouxe, Fernanda, porque, inclusive, tem até uma palavra que você não disse agora, e você não ter dito, isso já significa uma tendência muito positiva e um reflexo do amadurecimento também de vocês no processo de inclusão. Antes, a gente falava muito, assim, sobre contratar e como reter colaboradores com deficiência, né? Sobre a retenção desses colaboradores com deficiência. E essa palavra, retenção, ela está sendo cada vez menos usada nas empresas que estão mais assim à frente nesse processo, como você inclusive agora nem usou, porque a gente não quer reter ninguém na empresa, ninguém quer segurar ninguém na empresa. A gente quer que as pessoas fiquem, porque as pessoas estão contentes, porque as pessoas se sentem parte, porque as pessoas querem permanecer, né? E isso é um processo muito bacana também, né, Fernanda? Perfeito, falou tudo. Eu não falei mesmo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu fiz. Ó, é legal, né? Porque a gente, a partir daquilo que a pessoa fala, a gente olha aquilo que ela não fala. E muitas vezes o que ela não fala é muito positivo também, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente passou aqui, né, da metade do nosso encontro. Eu não sei, meninas, tem dois pontos aqui importantes. Eu vou sugerir, né? E vocês me falam, né? Se é adequado, né? Ditem aí o ritmo de vocês. Mas tem talvez algumas perguntas, eventualmente, se vocês quiserem ler ou compartilhar alguma pergunta mais relevante que alguém possa ter mandado aí no chat, vocês fiquem à vontade, né? E também, se vocês quiserem, falar um pouquinho das vagas, né? E não precisa ser de forma muito detalhada, nem de forma muito específica, mas falar um pouquinho também das oportunidades onde as pessoas com deficiência têm assumido, têm entrado, né, pessoas que têm aí performado, ou se tem eventualmente aí a curto prazo, médio prazo, alguma expectativa de vocês em determinadas áreas, em determinados setores, ou com determinada formação, porque isso que vocês trazem é muito importante. A pessoa com deficiência pode se candidatar a qualquer vaga em qualquer lugar. Mas a gente sabe que tem vagas mais acessíveis ou vagas que a cultura inclusiva está mais difundida, e nós sabemos que tem outras vagas, outros setores que eventualmente a gente tem menos pessoas com deficiência, então é um processo que está em crescimento, né? Mas qual é mais ou menos a expectativa de vocês em relação às oportunidades, né? E mais para frente os benefícios, se vocês quiserem falar também de forma bem resumida aqui para as pessoas que têm a expectativa de participar com vocês aí dos processos, né? A palavra é de vocês. Perfeito. Eu vou só responder essa questão que tivemos aqui no chat, com relação a fretado também, e demais benefícios, né? Só contextualizando para vocês, hoje a gente tem oportunidades em São Paulo, Rio, e é claro que vai depender ali de unidade para unidade, tem a questão dos hospitais, das clínicas, dos ambulatórios, como a Thierry comentou. Tem sim alguns locais que têm fretado, por exemplo, hoje a gente está ampliando essas questões, melhorando, né, esses processos, mas para contextualizar para vocês, nós temos convênio médico e odontológico, que é justamente a Mil, alguns têm Soban, que também está dentro do nosso grupo, Santa Helena, a gente tem o Vale Alimentação, em algumas unidades temos o refeitório, Vale Refeição, o Total PES, que é um programa também bem bacana ali de atividades, academias, o Vale Transporte, que também entra,
Mais alguma coisa, Tiele, que eu esqueci dos nossos benefícios? Auxílio creche para mães de crianças de até 6 anos. Total PES já foi. Legal, legal. Então, lá no nosso site, inclusive, a gente tem uma parte destinada ali que descreve com maiores detalhes, né? Mas é importante ver de unidade para unidade. Para as perguntas com relação às posições, né? Lá no nosso site vocês conseguem verificar ali quais tem o selo afirmativo ou não. Como eu falei, vocês podem se cadastrar em ambas. Tem a parte, tem a parte também ali de qualificações, perguntinhas de responsabilidade. Acho que é bacana também que vocês possam visualizar. E a gente compartilhou aqui também no chat a respeito do link para vocês já poderem se cadastrar aqui após a nossa feira. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu vou só fazer aqui um comentário que eu acho muito importante. Quando vocês disseram, né, o Total Pass, e para quem não sabe, pessoal, porque isso às vezes muda de nome, né? Tem nomes diferentes, empresas diferentes, convênios diferentes, mas, por exemplo, no caso do Total Pass, é uma parceria que a empresa tem com várias academias. Então, hoje, e isso é muito legal, as empresas, e principalmente aqui, né, o Grupo Amil, como é um grupo que cuida da saúde das pessoas, tem parcerias com academias e os colaboradores têm esse benefício, que é muitas vezes um desconto significativo em várias academias, para que a pessoa também cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque antes, né, eu que já tenho 50 anos, eu lembro de uma época que a gente falava assim, né? Era muito comum. A pessoa chega no trabalho, a pessoa deixa a sua vida pessoal lá fora, né? Porque dentro do trabalho é só trabalho. E aí nós amadurecemos enquanto sociedade e a gente entende que isso não existe. Então a pessoa, ela precisa estar bem psicologicamente, bem fisicamente, e quanto mais ela estiver bem, melhor ela performa e está feliz também no seu trabalho. Então, quando você tem uma empresa que se preocupa também com a sua saúde fora do seu posto de trabalho, né? Isso também é muito legal e muito significativo, né? Eu sempre gosto de comentar porque é importante, né? Isa, Tiele, Fernanda. Sim. Trazendo aqui alguns questionamentos que foi feito aqui no chat, a questão de vagas administrativas, nós temos sim algumas posições abertas, também temos aqui no escritório. No escritório nós temos, essa semana nós tivemos aí um ganho, que é um fretado até a estação Borba Gato, ali, porque nós estamos localizados na zona sul de São Paulo. Porém, a questão do home office, em algumas áreas nós temos um dia home, outras são 100%, então a intenção da empresa é que volte 100% todas as áreas, e as demais áreas são áreas hospitalares, então a maioria das nossas vagas são nas unidades hospitalares, então o hospital ele não para, ele não fecha, então essa pessoa precisa estar presencial na unidade de trabalho. Eu estou vendo aqui que tem bastante pessoas perguntando como que faz para participar do nosso processo seletivo. O link está aqui no chat também, então vocês precisam se cadastrar, prestar atenção ao preencher as informações, às vezes por conta de um dígito, então a nossa plataforma ela é automática, então toda e qualquer movimentação que a gente faz no sistema, né, principalmente ali a desclassificação, essa pessoa recebe um retorno por e-mail. Então, pelo fato do nosso e-mail ser um e-mail corporativo, a extensão dele é um e-mail corporativo, geralmente ele é direcionado para a caixa de spam, e aí essa pessoa acaba nos questionando, dizendo que não recebeu um retorno, e nós também não temos por conta da lei LGPD, nós não podemos fazer nenhum tipo de alteração no cadastro do candidato. Então, nós não fazemos alteração de e-mail, nós não fazemos nenhuma alteração. Então, às vezes as pessoas, eu mudei o meu telefone, consegue alterar aqui? Mudei o meu e-mail, consegue alterar? Não, nós não temos. Então, essa pessoa precisa entrar na nossa plataforma e atualizar o cadastro, deixa ali um telefone de recado,
e o e-mail, além de anexar o currículo também. Então, a gente tem essa opção de anexar o currículo e também de preencher esse cadastro manualmente. Também tem uma outra pergunta aqui perguntando se hoje nós teremos entrevistas individuais. Não, hoje nós não teremos entrevista. Então, o processo é esse: vocês precisam se cadastrar no site e aguardar o seu currículo ser selecionado. Como o Renato trouxe, não é essa questão, eu sou pessoa com deficiência, vou ser contratada para essa vaga. Não, o currículo precisa estar aderente ao que aquela vaga busca. Então, como a Isa trouxe, busquem se qualificar, destaque ali as suas principais habilidades. Nós temos bastante vagas para pessoas sem experiência, mas essa pessoa também precisa estar qualificada para poder ocupar o cargo. Gostaria de ressaltar também uma informação importante, que nós temos vagas afirmativas para pessoas com deficiência, mas as pessoas que têm deficiência também podem se cadastrar nas vagas que não são afirmativas, tá? Porque às vezes tem esse viés, né? Eu só posso me candidatar em vagas afirmativas. Não, todas as nossas vagas também são para pessoas com deficiência. Perfeito, Fê. E também tem uma outra pergunta aqui, sobre a área da enfermagem. Sim, nós temos vagas abertas para auxiliar, técnicos, enfermeiros, São Paulo e no Rio. Então, deem uma olhadinha lá. Nós temos para o pronto-socorro, unidade de internação, diversas áreas, né? Porque a enfermagem, ela é um mundo. Então, vocês podem ficar, se candidatar e aguardar o currículo de vocês ser selecionado. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer? Olha, hoje aqui a gente não está abrindo o microfone para a gente fazer pergunta, porque aí a gente teria que abrir para várias pessoas, né? Então não é o momento. Eu peço a gentileza de você seguir as orientações, né? Porque aí a gente consegue dar mais espaço para as meninas trazerem aqui as informações que são relevantes para todo mundo. Mas vocês fiquem muito tranquilos, tranquilas, né? Falo aí para nossa audiência que as meninas vão receber todos os contatos aqui que estão participando com a gente. O acesso também é super aberto, é super tranquilo. A gente está vendo aí, né, uma expectativa grande das pessoas aí perguntando até se tem entrevista individual hoje. Se a gente esperar mais um pouquinho, já vai ter gente que vai querer começar a trabalhar ainda hoje, viu? Isa, Tiele, né? Gente que vai querer começar a trabalhar ainda hoje, né, Fernanda? Com certeza. Se cadastra lá, que tem bastante oportunidade. Uhum. Acho que você ia falar mais, Tiele, a Isa. Não, eu fui rolar aqui um pouquinho o chat, porque tá bombando e eu não tô conseguindo acompanhar. A gente não consegue ler todas, né? Mas fica à vontade. Uhum. Teve uma pergunta aqui também pontual sobre questão de intérprete de Libras. Isso é bacana ser pontuado, né? Como a gente comentou, para que a gente possa, sim, trazer um profissional e que esteja participando junto à nossa seleção, tá? Então, caso você seja selecionada para a entrevista, é só nos pontuar. Vagas no Rio de Janeiro temos, administrativas e também para a área da enfermagem. Deixa eu ver se tem mais alguma. E posso também, Isabela, não encontrei na minha localidade, não tem a vaga que eu estou procurando nesse momento. Se cadastrem no nosso banco de talentos, porque a gente consegue ali localizar em buscas também ativas no nosso SAP. E aí tem uma pergunta aqui, como são as etapas do processo? Então, a primeira etapa é a etapa de candidatura, onde vocês fazem ali o cadastro de vocês no site, na nossa plataforma de carreiras, e aí essa vaga fica divulgada ali por um tempo, até que a gente consiga uma aderência de candidatos, e depois a gente faz a etapa de triagem de currículos, onde a gente verifica traz, né, para a entrevista aqueles currículos, os perfis que são mais aderentes ao perfil da vaga. Então, essa pessoa passa aqui pela entrevista de seleção,
como a Isa trouxe, a gente avalia essa pessoa não só pelo currículo. Então, a gente faz ali um bate-papo, explica um pouquinho sobre a vaga, explica as etapas do processo, sobre a unidade, verifica também se precisa de algum tipo de adaptação, e aí a gente compartilha esses currículos com o gestor da vaga. E o gestor convida para a entrevista aquele que tem o perfil, então é um funil, né? O perfil mais aderente ao que ele busca naquele momento. Então, existe a etapa com o gestor, geralmente essa etapa com o gestor também, ela é uma entrevista presencial, e aí depois da entrevista com o gestor, existe a etapa de enquadramento. Então, essa etapa é apenas para verificar se essa pessoa realmente é pessoa com deficiência e se o local de trabalho precisa de algum tipo de adaptação para recebê-la. E logo após, a gente já entra em contato com essa pessoa com a oferta, fazendo a oferta, informando que ela foi aprovada, né, passando ali as informações, recapitulando as informações em relação à vaga. Então, existe esse período de entrega de documentação, que também é uma etapa eliminatória. Então, às vezes a pessoa não cumpre a entrega da documentação na data estabelecida, ou não presta atenção, não vê o e-mail, ou às vezes, né, declina por algum motivo pessoal. Então, essa etapa, ela é uma etapa eliminatória. E aí, depois, existe a etapa de integração. Então, aí essa pessoa já está no grupo, ela já é funcionária, e aí ela passa pela integração. Então, a etapa é a etapa de candidatura, a etapa de triagem, dependendo da área, se for na área da enfermagem, tem ali uma prova técnica em relação à área, uma prova teórica também, ela também é digital, essa pessoa faz a prova online, a entrevista com recrutamento e seleção, a entrevista com o gestor e a etapa de validação e entrega de documentação. Eu quero dar uma contribuição aqui muito importante e um esclarecimento também, pessoal, que a gente sempre trabalha bastante essa desconstrução do estereótipo da pessoa com deficiência, também com as lideranças, também com os RHs. E por que é muito importante isso que ela trouxe agora, sobre a pessoa participar do processo, inclusive comprovando com a documentação, entre outras coisas, e também a deficiência, né? Isso é muito importante porque, às vezes, a gente tem um gestor que, por algum viés inconsciente, ele acha que não pode contratar uma pessoa que usa cadeiras de rodas para aquela atividade. Ou então ele pensa que uma pessoa cega ou com baixa visão não vai dar conta daquela atividade. E não. A gente sabe que a característica da deficiência, como eu já falei aqui, ela não resume, ela não define ninguém. Na prática, assim, é 10% laudo e 90% o currículo. Então, por mais inusitado que possa parecer para aquele gestor, para aquele RH, aquela pessoa com aquela deficiência ter se candidatado para aquela vaga, se o currículo é legal, se o currículo interessa, a gente incentiva e explica que essa pessoa precisa passar por todo o processo de recrutamento e seleção, para que não aconteça, por conta de um viés inconsciente, dela ser dispensada, né? Tendo, inclusive, condições de trabalhar com aquilo, né? Então, a gente faz esse trabalho de desconstrução também desse estereótipo. E para a pessoa com deficiência, também é importante comprovar com o laudo, com toda a documentação, porque às vezes, vamos imaginar assim, nem todo laudo, né, que tem aquele CID, nem todo laudo caracteriza uma deficiência. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, acha que tem uma deficiência visual. Eu acho que eu tenho uma deficiência visual, eu vou me candidatar lá àquela vaga. Mas por que ela acha? Eu acho que eu sou deficiente visual porque quando eu estou sem óculos, eu não enxergo aquela placa. Mas quando ela coloca o óculos, se corrige,
se ela enxerga, ela não é considerada uma pessoa com deficiência. Então, muitas vezes também isso acontece. Por isso a importância de toda a documentação, para que vocês assim tenham segurança de ambos os lados de todo esse processo. Isso faz parte de um processo rigoroso e sério, também de inclusão, né, meninas? Sim, perfeito. Renato, Márcia Esperidão, ela está fazendo uma pergunta sobre intérprete de Libras na entrevista e na integração. Nós disponibilizamos sim, tá? Inclusive na integração. Meninas, fiquem à vontade, olha, a gente tem aqui mais 9 minutinhos, né, para chegar aqui no nosso tempo, mas também, assim, né, eu quero até pedir, se vocês quiserem ler alguma última pergunta, se houver, fiquem à vontade, mas vou pedir já já para que vocês façam uma fala final, né, algum recado que vocês quiserem deixar para as pessoas, né, eu sempre incentivo todo mundo a participar, então sim, a gente está caminhando para os nossos últimos minutos, porque o nosso tempo passa rápido aqui mesmo, mas até aqui, né, foi uma delícia participar com vocês, sempre muito bacana, sempre muito legal a feira de carreira, né, sempre bastante produtivo. Uhum. Respondendo aqui uma última pergunta, uma pessoa perguntou logo no início se aceitávamos, né, e contratávamos pessoas reabilitadas pelo INSS. Sim, contratamos. Então, às vezes, ao longo da vida, a pessoa tornou-se pessoa com deficiência e aí foi reabilitado e, por isso, deixou de trabalhar por conta do mercado, que a gente sabe que tem esse preconceito. E sim, aqui no grupo, se essa pessoa tiver, né, o laudo, como você trouxe, Renato, precisa ter o laudo que comprove essa deficiência, sim, nós contratamos. Perfeito. Acho que todas as informações aí também sobre o nosso processo, demais dúvidas também, ou oportunidades de melhorias também, fiquem à vontade para nos comunicar. Eu agradeço também, Renato, o seu acompanhamento aqui durante a nossa feira e desejo boa sorte também para as pessoas candidatas aí no nosso chat e que consigam aí aproveitar as nossas oportunidades. Maravilha. Fernanda, quer fazer uma fala final também? Quero sim, para a gente encerrar aqui, eu quero agradecer muito a você, Renato, pelo convite, e agradecer a Gi também pelo convite, e agradecer a presença de todas as pessoas que participaram dessa live, que contribuíram para esse espaço de troca, aprendizado e conexão. Essa feira de carreira é uma oportunidade profissional, é um passo importante para a gente fortalecer aí a inclusão e valorizar talentos e ampliar as possibilidades. Muito obrigada pela participação e até os próximos encontros. Maravilha. Meninas, olha, foi muito legal mais esse encontro aqui com vocês. Pessoal, participem, né? Assim, façam realmente aí as inscrições, participem das vagas, participem dos processos, né? Existe aí um grande esforço interno verdadeiro para contratar também pessoas com deficiência. Então é isso que a gente precisa, pessoas que querem trabalhar nos lugares que querem pessoas trabalhando, né? Então a gente sabe que a pessoa com deficiência está aí também inserida em tudo isso. E só lembrando, gente, né? Pessoa com deficiência não tem limite de idade no programa Jovem Aprendiz, né? Isso é importante. Então a pessoa pode ser jovem aprendiz com 30, 40, 50 anos. E também lembrando que aquelas pessoas que recebem benefício de prestação continuada, hoje a legislação permite, né, e aí tem algumas regras, mas em grande parte a legislação permite que a pessoa mantenha ou 50% ou integralmente o seu benefício de prestação continuada durante 1 ano, 2 anos, enquanto a pessoa está no processo de transição para o mercado de trabalho. Então, tudo isso é muito relevante, muito importante, e o que a gente quer é que as pessoas com deficiência cada vez mais ocupem os seus lugares. Então, mais uma vez, Tiele,
Isa, Fernanda, muito obrigado. Obrigado também a Aline, nosso intérprete de Libras, João aí na nossa parte técnica acontecendo. E vamos lá, né, gente? Vamos participar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É.